Sem mais delongas, a obra de hoje, intitulada Lady Macbeth, no distrito de Mtsensk, se eu falei errado, a professora Lina vai corrigir, é a terceira obra desse trimestre de literatura russa, né, de Nikolai Leskov. Então, uma obra curtinha, né, a gente até consegue ler 2 vezes ou 3 no mesmo mês. Recomendo, gostei bastante. Não vou tecer comentários, obviamente, que eu sou aqui um mero leitor. Meu papel aqui é dar boas-vindas, né? Também registrando aqui e agradecendo todo o apoio do Antônio Clementin, que é nosso consultor, que nos assessora nessa ação cultural da MB, né? E, bom, eu creio ter falado tudo, né? Para os que participam da primeira vez, a gente vai ouvir uma breve fala da professora Helena, especialista em literatura russa, né? Nos autores russos, vai falar um pouco sobre o autor, um pouco sobre a obra, né? E, em seguida, nós vamos ouvir a palavra do desembargador Gustavo, né? Que participa como mediador. E, após a fala, vai ficar facultada a palavra, como normalmente fica, né? A gente incentiva a participação de todos, de todas, tá? Fiquem inteiramente à vontade, o evento é nosso, de todos nós, tá bom? Então, professora Helena, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar colaborando conosco. Fique inteiramente à vontade, tá bom? Muito obrigada, Dr. Tiago, e boa noite a todos. E eu queria começar agradecendo por esse convite. Para mim é grande honra, é grande prazer falar aqui com todos sobre a literatura russa e apresentar um escritor russo muito importante, mas por enquanto pouco conhecido no Brasil, porque Leskov, Nikolai Leskov, para nós é um escritor, sabe, do mesmo patamar de Dostoiévski, de Lev Tolstói, de Gogol, mas no Brasil, quando eu começo a falar de Leskov, ele ainda não é tão conhecido, mas sempre pensando em Leskov, sabem, eu penso em Guimarães Rosa. Podemos dizer que Leskov é nosso Guimarães Rosa. O que eu saiba, até agora, não há estudos comparativos entre dois escritores. Talvez um dia eu oriento algum trabalho, eu sonho meu, mas é o escritor russo que mais assim se aproxima de Guimarães Rosa, que eu amo de paixão. E Nikolai Leskov. E sabem que Nikolai Leskov tem uma descendente assim maravilhosa, brilhante no Brasil. É Tatiana Leskova, sua bisneta, que esse ano vai fazer em dezembro 100 anos. Ela nasceu em 1922. E faz pouco tempo, em janeiro, a Tatiana Leskova ela recebeu a condecoração do Rio Branco pela contribuição dela ao desenvolvimento da cultura brasileira. É bailarina. Durante muitos, muitos anos, ela foi a diretora do corpo do baile, do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E até agora está assim, lúcida, maravilhosa. Lançou um livro, já faz tempo, quem se interessa, lançou um livro, uma biografia, Tatiana Leskova, e várias vezes ela viajou à cidade natal do seu bisavô, Nikolai Leskov, e participou na Rússia das solenidades, ela fala russo, das solenidades, como assim descendente direta desse grande escritor. Então, podemos dizer que Leskov, por meio dessa bisneta, estabeleceu, sabe, uma ponte real entre o Brasil e a Rússia.
Leskov nasceu em 1831 e ele é considerado e faleceu em 1895. Ou seja, ele foi contemporâneo dos grandes escritores russos, sabem, dessa época de ouro. Ele foi contemporâneo de Ivan Turgenev, de Fyodor Dostoiévski, que eles se conheceram pessoalmente, eu vou falar disso, se tornou um amigo muito próximo de Lev Tolstói, inclusive conhecendo Lev Tolstói, que foi um dos primeiros vegetarianos na Rússia. Nikolai Leskov ficou tão impressionado com o vegetarianismo de Lev Tolstói que também seguiu o regime vegetariano e escreveu muito sobre a importância de não violência em relação aos animais. E Nikolai Leskov é certamente o mais original dos escritores russos do século XIX. E podemos dizer que ele é original e ele é alheio a qualquer influência de fora. Lendo seus livros, a gente pode sentir muito bem a Rússia, sabem? Perceber o que é a Rússia com tudo o que há de mal e o que há de bom nesse país. Entre todos os escritores clássicos da literatura russa, Nikolai Leskov talvez seja o único que durante sua vida não ganhou o devido reconhecimento nem dos leitores nem dos críticos. Sua vida foi nada simples. Eu vou contar para vocês um pouco a biografia de Leskov e o destino literário não era também nada simples. Grande poeta russo, Igor Severyanin, ele falou de Leskov o seguinte, que embora Leskov fosse um escritor comparável a Dostoiévski, ele foi o gênio preterido. E posso acrescentar que ele foi preterido, ele foi assim não reconhecido, devidamente reconhecido, nem apenas na Rússia, mas também fora da Rússia, até a época dos anos 1920. Porque aqueles grandes que eu mencionei, eles foram logo, sabe, introduzidos, logo reconhecidos no exterior. Leskov, então, ficou bem isolado na Rússia. Mas, por exemplo, um grande escritor alemão, Thomas Mann, um autor da Montanha Mágica, de Dr. Faustus, e leitor muito atento da literatura russa, Thomas Mann, ele comparava também Leskov o talento de Leskov ao talento de Dostoiévski. Leskov entra na literatura russa no início dos anos 1860. E um pouco, sabem, foi a época, a década de grandes reformas muito rápidas. E Rússia é isso, sabem? Tem períodos bem lentos da história, mas depois começam transformações muito rápidas. Não é assim passo a passo, não é período da passividade, do silêncio, depois explosão. Leskov entra exatamente nessa época de explosão. Primeiro, 1861 foi abolida a servidão na Rússia. E logo depois, o imperador Alexandre II começou as reformas
muito importantes: a reforma educacional, a reforma judiciária. E a reforma educacional, junto com a abolição da servidão, impulsionou as campanhas da alfabetização do povo. É a primeira vez que o povo russo começa a aprender a ler. E o povo russo começa a ler principalmente a literatura popular, que em russo se chama Lubuk, e que é muito parecida com a literatura de cordel brasileira. Eu falo disso porque a gente pode ver as influências muito óbvias dessa literatura popular na criação de Liskov. As mudanças sociais provocaram a radicalização das tendências, tanto estéticas quanto ideológicas, e radicalização também da sociedade, que ficou dividida em dois assim, partidos bem antagônicos, de direita e de esquerda. Antes disso, não existia essa divisão tão marcante da sociedade russa. Mas Liskov, em vez de aderir a desses assim, grupos ou partidos de esquerda ou de direita, com seu gênio muito orgulhoso e intransigente, preferiu uma posição de escritor independente. Navegador que é solitário contra ventos e maré de todos os correntes literários. Isso também contribuiu a esse, sabem, não reconhecimento de Liskov durante a vida dele. E esse tipo de escolha, essa posição independente, não foi nem compreendida, nem tampouco perdoada pela maioria dos escritores, seus irmãos de ofício. E o que fez Liskov sempre sofrer dos ataques ferozes, tanto dos radicais, que o acusavam de ser reacionário, quanto dos conservadores, que não aceitavam e temiam o radicalismo das obras de Liskov. Além disso, sim, Liskov sempre sofria de censura, e a censura na Rússia era muito vigilante, muito dura. Mas fora do campo da batalha ideológica, a crítica contemporânea nem tampouco aceitou a forma ousada e inovadora das obras de Nikolai Liskov, achando que lhe faltou o senso de medida, que sua linguagem era exagerada e o talento doentio. Essa definição do talento doentio ficou assim bem marcante para a criação de Liskov. Mas simplesmente Liskov estava naquela época, quando ele começa a escrever e publicar, nos anos 1860, ele estava muito na frente da sua época, da linguagem literária, da estética literária. É interessante que o reconhecimento chega a Liskov, como eu já falei, na época 1920, ou seja, depois da Revolução de Outubro, quando na União Soviética, já é União Soviética, floresce
a arte, literatura de vanguardas. O que eram vanguardas revolucionárias russas? Era arte, sabe, de experiências muito ousadas. E Liskov, ele assim, cabe muito bem nesse contexto artístico das vanguardas artísticas literárias russas. E não é por acaso que Lev Tolstói, que conheceu Liskov em 1887 e apreciou muito as obras de Liskov, ele falou: Liskov é o escritor do futuro. Realmente, sim, quanto mais tempo passa, mais Liskov é reconhecido, mais Liskov é traduzido. E, paradoxalmente, quem ajudou muitíssimo na divulgação da obra de Liskov nos anos 1920 foi Maxim Gorky. Não é Maxim Gorky, o primeiro escritor proletário russo soviético. E ele virou-se um dos mais eloquentes propagandistas da obra lescoviana. Em 1923, quando foram publicados 3 volumes das obras escolhidas de Liskov, Gorky fez questão de escrever um prefácio onde ele afirmava, eu vou citar, abre aspas, como mestre de palavra, Liskov é plenamente digno de estar ao lado dos criadores da literatura russa como Tolstói, Gogol, Turgenev, Goncharov. A força e a beleza do talento de Liskov pouco devem ao talento de qualquer dos criadores de sagrada escritura sobre a terra russa. Quanto à amplitude do abarcamento dos fenômenos da vida, a profundidade de compreensão de seu mistério e o fino conhecimento da língua russa, ele frequentemente supera seus citados antecessores e colegas. Gorky, ele ajudou, sabe, muitíssimo a aumentar tiragens, publicações de Liskov. E não é por acaso que também no início da época soviética, em 1934, um dos compositores mais importantes soviéticos dessa época, Dmitri Shostakovich, ele escreve a ópera, não é, a Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk. Essa ópera estreia em Leningrado com grande sucesso, mas logo é criticada por Stalin. Stalin diz que é a ópera formal, que não tem nada assim de música. E a partir daí, porque aqui é interessante que Shostakovich era um compositor das vanguardas musicais, não é, russas, ele sentiu essa proximidade da linguagem experimental de Liskov. Então, os dois autores de vanguarda se encontraram, sabe, nessa ópera, e os dois foram criticados, porque lembrando também da ópera, Liskov ficou a ser criticado pelo esse formalismo da linguagem e durante longos anos, na década de 30, ele de novo não foi publicado. Agora eu falei assim de maneira muito geral sobre a recepção da obra de Liskov. Agora eu vou falar algumas palavras sobre a biografia dele. Nikolai Liskov nasceu, como eu disse, em 1831, numa cidade pequena, Ariol,
que fica bem no centro da parte europeia, não é, da Rússia. E é curioso que Ariol, não é, pequena cidade como Cordesburgo de Guimarães Rosa, não é, lá no centro de Minas. Uma pequena cidade perdida no interior da Rússia Central ganhou uma fama impressionante no universo da literatura russa, como se sua terra ou as estrelas em cima da Terra fosse especialmente propícia para produzir os talentos literários. Lá nasceu Ivan Turgenev, bem perto do lugar onde nasceu Liskov, o primeiro prêmio Nobel da literatura, da literatura russa, Ivan Bunin, Leonid Andreev, etc. Monte dos escritores. Liskov nasceu na família nobre, mas bastante assim pobre. O pai de Liskov, Simeon Liskov, ele recebeu o título de nobreza pelos méritos à pátria, ou seja, por seu trabalho brilhante e honesto, como ele foi assessor da Câmara Criminal do Tribunal de Ariel. E todos dizem que, como criminologista, Simeon Liskov, o pai, ele era completamente assim brilhante. E interessante também que o próprio Liskov, ainda jovem, ainda na juventude, ele começa a trabalhar como funcionário público, como escrivão, exatamente na mesma Câmara Criminal do Tribunal de Ariel. Nikolai Liskov começou a trabalhar lá em 1800, em 1844. E certamente que essa experiência, eu acho que todos aqui sabem imaginar como foi preciosa para o futuro escritor essa experiência da vida, não é? Os registros de todos os casos assim criminais que o jovem escrivão tinha que registrar. Pelo incrível que pareça, esse escritor ele se formou apenas com 3 classes, não é, do ensino primário. Depois ela abandonou a escola e toda a formação dele, completamente brilhante, foi feita em casa e como autodidata. Bastante tempo Liskov passou em Kiev, não é, uma grande cidade da Rússia Imperial, atual capital da Ucrânia, onde seu tio foi professor da universidade, professor da medicina da universidade, e Liskov, como aqueles sabem, 3 anos de formação, ele assistia a todos os cursos como ouvinte da universidade, participava dos debates, dos seminários, com estudantes, alunos da universidade, da faculdade de medicina, assim, sabem, igual a igual. Também Liskov ele tinha experiência de trabalhar para a empresa inglesa Scott, que era a propriedade do seu tio. E como comerciante, como cocheiro viajante, se diz, representante dessa empresa, ele também viajou, sabem, a Rússia inteira. A Rússia inteira. E
E nessas viagens pela Rússia, de cocheiro, sabem, de trem, a Rússia é enorme, horas e horas ele estava escutando as histórias dos seus companheiros de viagem, pessoas assim, com regra muito simples, e ele absorvia a fala popular, todas as histórias populares, e sempre falava que isso foi uma experiência muito importante para sua maneira de escrever. Uh, e graças a esta vivência, Liskov virou-se capaz de retratar a Rússia inteira e autêntica, enfocada em detalhes pitorescos e verazes e plena de contradições nunca resolvidas. Deve ser por isso que os russos nós consideramos Liskov o mais russo de todos os escritores russos. E quando você lê as obras de Liskov, você vê mais claramente o complicado homem russo, que ao mesmo tempo, quando ele acredita sinceramente na beleza e liberdade, consegue se tornar escravo de sua fé e opressor do seu próprio. Depois dessa pequena assim, introdução à vida e obra de Liskov, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a novela, apesar de que Liskov chamou do ensaio. Eu vou comentar isso. Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk. Eu tenho mais uns 15 minutos, não é? Só para chamar a atenção de vocês a alguns assim detalhes. O primeiro título, quando a novela foi publicada, o primeiro título era Lady Macbeth do nosso distrito. E sob esse título, a novela apareceu pela primeira vez em fevereiro de 1865 na revista Época, que foi publicada por Fyodor Dostoiévski e seu irmão Mikhail Dostoiévski. Dostoiévski logo apreciou muitíssimo essa obra de Liskov. Depois, Liskov editou, mudou várias coisas e, no final das contas, deu o título que a gente conhece agora, Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk, que é distrito que fica lá no interior, no centro da Rússia. É interessante que Dostoiévski, nessa época, ele ainda não publicou o Crime e Castigo. Ele está passando por muitas dificuldades financeiras. Dostoiévski também está viciado no jogo. E Dostoiévski tinha que pagar para Liskov 65 rublos, bastante, sabem? Um cachê por essa novela. Só que Dostoiévski não tinha esse dinheiro. Por isso, ele deu para Liskov um cheque adiantado. E Liskov, sabendo da situação financeira precária de Dostoiévski, nunca, sabem, depositou esse cheque. Então, essa primeira publicação do Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, do nosso distrito, foi assim, foi de graça. Mas a novela repercutiu muito, chamou muito a atenção dos leitores. Mas vamos prestar atenção que, na verdade, eu chamo novela, mas, na verdade, o próprio escritor chamou Lady Macbeth de ensaio. E por que eles chamam do ensaio? Porque ele queria, não é, sublinhar isso, que ele recusa a ficção em nome da verdade de vida e ele quer criar a ilusão do relato documental.
na verdade, a Lady Macbeth é mais do que um esboço de vida, é uma novela cheia, sabe, um pedaço de vida. É uma novela cheia de ação, de tragédia, é uma tragédia, é um estudo antropológico e uma história familiar. Vamos prestar atenção também ao epígrafe, não é? Como é puxar corando seu primeiro canto, é o ditado russo, uma história sobre uma mulher russa e as consequências desastrosas, não é, da paixão desenfreada. E também é interessante, não é, essas consequências de crimes, que é a primeira história na literatura russa do serial killer, não é? Como se diz isso em português, eu não sei, do assassinato sabe, em série. Uma história policial. E Leskov foi muito bom nesse gênero e como eu já falei, ele teve a sua própria experiência e também aprendeu muitos casos policiais, criminais na família junto com seu pai. E olhem como começa essa novela. Eu vou ler só o início. Às vezes surgem em nossas plagas tais personagens que nunca se lembra de algumas deles sem certo abalo espiritual. Por mais anos que se passem após o encontro com essas pessoas, pertence à classe das personagens assim Katerina Lvovna Ismailova, esposa de um comerciante que fez outrora um drama terrível, em consequência do qual nossos fidalgos passaram a chamá-la, segundo a expressão oportuna de alguém, Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk. E logo, então, no título, logo nesse primeiro parágrafo, a gente vê alusão a Macbeth, uma das mais conhecidas tragédias de William Shakespeare. E aqui é muito interessante como Leskov estabelece, não é, esse dialogismo com Shakespeare. Shakespeare escreveu a sua tragédia no início do século XVII. E no centro da tragédia de Shakespeare também está a mulher, um casal, mas a mulher Lady Macbeth, a esposa do Macbeth, protagonista, que é retratada como uma mulher ambiciosa e cínica e que também comete, igual a Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, comete muitos crimes. E comparando Lady Macbeth de Shakespeare e Katerina de Leskov, a gente pode ver que, no final das contas, a comparação, não é, de Leskov, da esposa do comerciante, de Katerina, com a antiga rainha escocesa de Shakespeare, comprova a amplitude, a profundidade, não é, desse caráter russo, e Cara, tá bom? até nos deixa, Tava também lá na piscina. a- até Tá nos lá, pega. tem, e até nos deixa, sabe, na dúvida quem é mais feroz. E eu devo contar para vocês que o próprio Leskov, ele se lembrava que o impulso, a criação dessa novela, era uma história verdadeira do
assassinato que aconteceu quando uma mulher, também mulher de comerciante, ela assassina o seu sogro, colocando na orelha, no ouvido, não é, dele, lacre derretido. Mas é a cena do Hamlet de Shakespeare, da outra tragédia de Shakespeare. Então, Leskov, ele cria esses dialogismos para ele, as referências, não é, são muito importantes. E muito importante mostrar que é uma tragédia essa história de Katerina Ismailova. Mas o que é tragédia? Tragédia é a força, não é, do destino, no sentido do trágico, aristotélico, do trágico, não é, ainda do teatro grego, quando você não pode mudar o seu destino. Leskov mostra a mesma coisa, não é? Como Katerina cometendo o primeiro crime, matando o seu sogro. Ela é depois obrigada a cometer o próximo crime, matando o seu mulher, levada pela assim cobiça e paixão, não é? Ela comete um crime horroroso que, aliás, Dmitri Shostakovich excluiu da sua ópera, não é? Katerina, ela mata o sobrinho, não é? O menino Fedya, para no final se suicidar e ao mesmo tempo matar a Sanetka, não é, a amante do seu amante. E para Leskov é importante, sabe, mostrar como o primeiro assassinato inevitavelmente envolve os outros. Leskov tirou de Shakespeare não apenas o nome da sua personagem, mas também, sabe, essa ideia de inevitabilidade, não sei. E outra coisa que é muito assim, muito importante nessa novela, que os anos 60, como eu falei, é a época da radicalização, é a época também de discussão, das discussões do novo homem, que o novo homem é época positivista, que um novo homem, um fruto da evolução, não é, vai ser um exemplo, não é, de um homem perfeito. Mas Leskov entra aqui em discussão, ele mostra essa força, não é, cega de sexualidade, não é, de paixão, essa força de atração, sabe, sexual, que torna personagens mais animais, não é, do que os próprios animais. E só para sabem, terminar, eu queria chamar a atenção de vocês a linguagem de Leskov. Eu falei, sabem, no início que é a fala popular dos personagens que estão inseridos, sabe, dentro desse povo, e também nos anos 60, com radicalização da sociedade russa, aparecem muitas ideias assim idealizadoras, sabe, do povo como uma força do progresso. E Leskov entra em discussão, ele mostra
que o povo que está assim enraizado nessa terra, assim, ele tem também essa força assim cega, essa força assustadora que sempre tem que ser tomada em conta. É mais ou menos muito breve o que eu queria falar sobre Leskov e essa novela, que eu acho que é uma das melhores de Leskov. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora Helena. Então, rapidamente, passo a palavra ao desembargador direito para a sua manifestação. Boa tarde a todos os colegas. Eu, na realidade, me sinto menos um mediador e mais um penetra, né? Porque eu vim aqui, na realidade, aprender um pouquinho com a professora Helena Vassa, né? Que a gente sempre aprende quando a escuta, né? De uma forma bem generosa, bem didática, né? Em pouco tempo consegue passar para nós um pouco da cultura russa, que ela domina como ninguém, e ainda faz uma beleza de comparação com Guimarães Rosa, apesar de que, modestamente, eu entendo que a forma de escrita do Leskov, pelo menos da forma traduzida, lembra mais, talvez, um Graciliano Ramos, porque ele vai direto ao ponto, ele não põe muitos adjetivos, ele dá um soco na boca do estômago de nós em 80 páginas apenas, né? Com 80 páginas, ele traça uma história, fazendo aí uma comparação pelo nome com Lady Macbeth de Shakespeare, que para nós e para a literatura mundial é o que existe de pior, é o que pode existir de pior na personalidade de uma pessoa. Leskov pega essa simbologia, mistura um pouco com o folclore russo, porque a obra dele tem, de certa forma, uma natureza folclórica, porque busca também, de certa maneira, pelo menos assim eu a interpretei, busca trazer algo educativo para nós, quer dizer, olha, se você se tornar assim, você pode encontrar um Serguei na sua vida e você vai terminar de uma forma trágica, porque a personagem, ao longo da obra, ela vai se modificando, ela não é uma pessoa nem boa nem ruim e acaba se transformando numa das piores pessoas. E até uma pergunta que eu vou fazer para a professora, antes de abrir a palavra para todos os colegas, evidentemente, que meu papel aqui não é falar, é justamente tratar essa mediação. No meu modo de sentir, no meu modo de interpretar, fica muito aberto. Me parece que ela não se arrepende do que ela faz. Ela se suicida, mas sem um arrependimento. Em nenhum momento ela faz como os personagens, talvez, de Dostoiévski, fazem aquela coisa de buscar a graça, de buscar a rendição, buscar, talvez, através da religião, através do sublime, da metafísica, buscar aí um perdão. Ela não busca esse perdão em nenhum momento. E o amor que ela nutre, um amor neurótico por ser gay, continua até a morte. Por exemplo, no final das contas, ela continua com ciúmes do homem que ela escolheu, tal como Lady Macbeth de Shakespeare, o homem que ela escolheu para ser o homem vitorioso, porque, no final das contas, na justificativa dela, ela faz tudo isso para ele virar um comerciante, se ela se esposa de um comerciante. Achei interessante que a professora Helena fala da ópera de Shostakovich, que foi muito mal interpretada na época, porque ele tentou humanizar a personagem da obra do Leskov. Ele busca, talvez em outro autor, pelo menos nas críticas que eu li, ele busca em Astrovsky, ele busca uma personagem que era uma personagem querida e faz uma mistura entre esses dois autores, e por isso essa ópera foi tão mal recepcionada pelo público russo naquele momento. Como a professora Helena falou também, pelo pouco que eu busquei, o Leskov foi uma pessoa que não agradava na época que vivia nem os progressistas, nem os conservadores. Ele não era nem um religioso e nem tampouco um bolchevique. Ele ficava no meio do caminho, ele tinha as suas críticas
mas as críticas dele, ele colocava nesses contos, nessas novelas, e aí a gente pode buscar na editora 34, tem A Fraude e Outros Contos, que é um livro dele. Tem uma outra editora que lançou Vontade de Ferro, que é uma obra dele também curta, interessante em português. Mas o que me traz Leskov na memória, e aí talvez alguns colegas vão poder dividir isso comigo, é a lembrança do trabalho de Walter Benjamin, que coloca Leskov como grande narrador, como o exemplo dos narradores, né? Porque ele não, justamente porque ele deixa liberdade para que os seus leitores possam acrescentar a psicologia do personagem. Quer dizer, ele não direciona os seus leitores, né? Ele põe o conteúdo psicológico, não é imposto. Isso quem diz não sou eu, diz o Walter Benjamin. E ele escolhe, então, o Leskov como o exemplo do narrador, que seria mais o contador de história, né? Para o Benjamin, o romance, ele, de certa forma, destruiu, né? De certa forma, ele viciou a maneira que nós tínhamos de contar histórias. E o Leskov, ele traz isso, ele traz, é como a gente está lendo, e eu repito, é um soco na boca do estômago, mas que a gente esquece, não fica tanto tempo, porque 80 páginas só, é uma coisa rápida, bem sucinta, é como se a gente tivesse sentado num bar e um amigo estivesse contando a história, falando, olha, sabe a vizinha, você não sabe o que aconteceu, ela casou com o cara mais rico aqui da região, e aí eu me lembro aqui um caso no Rio de Janeiro, do milionário da Sena, isso foi um caso típico, caso famoso aqui no Rio de Janeiro, que um rapaz milionário que ficou rico com a Mega Sena, se casou com uma moça bem mais jovem, ele era paraplégico, e acabou ela sendo acusada de ter matado, foi condenada, se eu não me engano, pelo júri, mas era toda uma história muito parecida, então parece uma história, ainda mais nós, magistrados, juízes, criminais, quantas vezes no júri, né? Eu fui juiz de júri 10 anos aqui no Rio de Janeiro, quantas vezes no júri a gente não escuta uma história dessa, né? De uma personagem que vai ao longo do tempo piorando e ela vai se colocando numa sequência de fatos gravíssimos e de fatos trágicos e de fatos que são inomináveis, como o caso da morte do sobrinho, e o final dela, evidentemente, vai ser trágico. A gente vai num crescente na novela de Leskov, a gente vai num crescente de saber que não tem redenção, né? Se fosse uma obra de Dostoiévski, a gente ia pensar, não, em algum momento vai ter redenção, né? Por isso que Freud questionava Dostoiévski, porque Freud dizia o seguinte, olha, o melhor é não pecar, né? A gente deve buscar viver dentro das boas condutas, né? E não pecar, enquanto que, na realidade, Dostoiévski diz, não, todos somos pecadores e vamos pedir a nossa redenção. Eu queria fazer mais essa parte do Benjamin, me parece bem interessante, fazer um parênteses aqui, professor. Eu conheci a professora Tatiana Leskova, porque ela foi professora de balé da minha irmã, né? Enfim, quase durante muito tempo. Ela é uma referência nacional aqui, brasileira, e no Rio de Janeiro, como bailarina do Municipal, e eu não sabia, fui buscar na biografia, eu não sabia que ela era bisneta de Nikolai Leskov, e é interessante porque ficou um vínculo, de certa forma, desse grande escritor, dessa referência, e eu fui buscar nos comentários, nos comentaristas da obra da literatura russa, a professora Bernardini, né, o próprio Nabokov, nas lições de literatura russa, fui buscar também. Ele, nesse livro, nada fala de Leskov, mas, ao que tudo indica, no curso que ele deu em Cornell, ele falou dos autores, entre aspas, menores russos, né? Não dos grandes autores, entre aspas. O próprio Orlando Figes fala muito pouco quando trata da história cultural da Rússia. Então, assim, é um autor que a gente aqui no Brasil, nós conhecemos muito pouco, então eu só tenho que agradecer a professora por ter nos trazido e tudo permitido conhecer um pouquinho mais desse autor e realmente, talvez, ainda estou nessa dúvida, e aí os colegas vão também trazer isso, eu estou nessa dúvida se parece Guimarães Rosa, me parece meio Nelson Rodrigues, meio Graciliano Ramos, não sei se é Guimarães, talvez pela forma das palavras, mas o Guimarães Rosa ele tinha os neologismos, né, dele. O Leskov ele não cria uma filologia artística, ele, na realidade, ele tenta usar a linguagem do povo, né? Ele não está criando palavras, ele está colocando a linguagem do povo. Bom, são essas considerações que
eu gostaria de fazer enfim, e vou passar as palavras, não sei, Tiago, se sou eu, se é você, mas vou devolver a palavra para o Tiago, para ele passar a palavra para os colegas. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente com todos os colegas também e convido todos, quando estiverem no Rio de Janeiro, a conhecer o nosso Fórum de História do Direito na EMERGE, que a gente faz discussões culturais bem interessantes. Excelente, desembargador Gustavo. Obrigado por mais uma participação no nosso clube, mais uma noite conosco. Sinta-se convidado para estar conosco sempre que puder. É uma imensa honra para nós. Eu tenho 2 colegas já com a mão levantada. Eu vou passar a palavra já para cada um. Estava começando pela Lívia. Lívia Freitas é juíza no estado do Amapá. Lívia, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Obrigada, colega Tiago. Depois do colega Gustavo, fica difícil falar qualquer coisa, né? Parabéns, professora, sempre brilhante. Assisti a todas, hoje é a 3ª palestra, né? É fantástica. Eu estou encantada não apenas pela literatura russa, mas pela forma como você expõe de uma maneira brilhante. Lady Macbeth do distrito de Metzinsk, que eu não sei pronunciar, me encantou pela narrativa, digamos assim, magnética, né? Você não consegue parar. E eu fiquei pensando se isso é em função da tradução ou se em 1800, e eu não lembro que ano foi, se ele já escrevia assim, com esse poder, que isso é uma coisa impressionante, de ir direto ao ponto e de ser aquela narrativa crescente, empolgante, e tem tudo isso, né? Esse soco no estômago, essa coisa que a todo momento eu me surpreendi. Eu não sei se eu fui lendo de uma maneira despretensiosa, mas eu me surpreendia a cada capítulo. Mas a minha dúvida, eu vi algumas críticas a respeito, alguma coisa, então são 2 pontos que me chamaram a atenção. Muitos falam que o Lady Macbeth russo, a Lady Macbeth russa, ela retrata também, fala sobre a libertação feminina. Eu não tive muito essa sensação, mas eu gostaria que talvez se houvesse tempo da senhora falar um pouquinho sobre isso. E o ponto que mais me chamou a atenção também é o seguinte: Katerina Lvovna parece não ter qualquer arrependimento, mas foi uma impressão equivocada ou ela no inconsciente teve um arrependimento com aquelas visões daquele gato, né, que desaparecia como uma fumaça, enfim, mas que a atormentou por 2 vezes e que seria talvez o sogro lá e tal. Então, as minhas dúvidas seriam essas, professora. Eu poderia até pegar um gancho Sim, fala posso da colega responder, Lívia? doutor Tiago? Muito obrigada, doutora Lívia, por sua leitura e suas perguntas. E eu vou começar a responder da última pergunta sua, que corresponde também à pergunta que o doutor Gustavo Noé fez, que a Katerina Ismailova, ela realmente, ela não tem consciência, ela não sente nenhum remorsos. E isso é muito importante no contexto assim da época e no contexto da literatura e dialogismo com as obras de Dostoiévski. Porque para Dostoiévski, a afirmação de que qualquer ser humano tem a consciência, sabe,
sabem, que fala, e consciência é Deus para Dostoiévski, e não dá como, eliminar essa voz da consciência. Leskov, ao contrário, ele cria realmente esse personagem, ao meu ver, até mais assustador do que a Lady Macbeth de Shakespeare, porque a Lady Macbeth de Shakespeare, ela se suicida, não é dos remorsos. Aqui, Caterina, ela se suicida matando mais, não é a Sanetka, mas a amante do marido. Para mim, também na minha leitura, Leskov aqui mostra essa força, não é, de sexualidade com elemento como uma força muito sombria, sabe, tônica, como uma força que fica mais forte do que qualquer faísca, não é, divina que tem dentro dessa mulher. E outra pergunta, Lívia, maravilhosa sobre a libertação feminina, essas questões. Certamente também a obra é escrita, é publicada na época quando na Rússia começa a ser debatida e começa a ser realizada a programa de libertação feminina. Pela primeira vez, as mulheres, eles adquirem o direito juridicial, não é, de estudar, de se formar no ensino superior, de sair de casas, de estudar, pela primeira vez nas capitais, em São Petersburgo e em Moscou, estavam formando as comunas. O Chernyshevsky, um contemporâneo de Leskov, outro escritor, ele descreve essa vida em comunas com amor, como dizer isso, homenagem à Troá, com amor, sabe, liberal, quando a mulher não pertence a ninguém, não pertence ao seu marido. E claro que aqui também, colocando no foco de sua novela a questão de adultério, não é, do crime, de sexualidade, dessa paixão, Leskov entra na discussão. Mas como muito bem falou o Gustavo, o doutor Gustavo, desculpem, eu não mencionei o Walter Benjamin. Walter Benjamin, que escreveu sobre Leskov, que apreciou muito Leskov e que fala sobre essa posição de narrador objetivo. Sim, a posição de Leskov no meio do contexto literário, ideológico, político dos anos 60 e 70, quando cada um tem que tomar a sua posição, tem que batalhar pela, sabem, sua verdade, afirmar essa verdade. Leskov, ele parece um observador muito, sabem, objetivo desses casos, sabem, da vida. Ele cria esse quadro, ele mostra e diz para nós: a vida é isso. A Caterina é esse tipo, sabem, de mulher. Eu não julgo, eu não falo se é bom, se adultério é bom ou se é ruim, sabem? Eu não julgo, eu simplesmente apresento os fatos tais como eles são. E não é por acaso, como eu comentei no início, que Leskov, ele define o gênero como ensaio e não como novela, gênero de ficção. E mais, eu vou terminar já, mas mais um comentário ao que o doutor Gustavo falou.
quando eu disse, assim, a Lady Macbeth talvez seja mais, assim, parecida com Graciliano Ramos, mas se a gente ler mais as obras já dos anos 70, 80, de Leskov, a gente vê o trabalho de Leskov muito, muito, assim, criativo, com as palavras, sim, com criação desse mundo popular e da linguagem, assim, popular. Não é a reprodução apenas da fala popular, é criação igual a Guimarães Rosa. Pelo menos para mim há sempre essas associações. E é muito difícil traduzir Leskov, é tão difícil quanto é difícil traduzir Guimarães Rosa para línguas estrangeiras. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu vou passar, tem uma participação no chat, eu vou passar primeiro a palavra dos colegas que levantaram a mão, que levantaram primeiro, tá? Vou passar para o colega Franco, mas me permitam, colegas, a respeito do arrependimento, né? Na minha percepção de leitura, assim, quando ela descobriu que o amante estava, digamos assim, já traindo ela com a outra mulher, me parece que passa uma sensação de se arrepender não do mal que fez, dos males que tenha feito, mas de ter feito alguma coisa em favor do amante que terminou virando as costas para ela. Foi a minha percepção. Mas o Franco tem muito mais densidade literária para falar sobre isso aí. Franco, vamos lá, desembargador do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Professora Helena, é sempre um show que a senhora dá aqui. Eu já tive a oportunidade de ter mais 2 encontros lá na APA+, uma maravilha, e eu vou falar outra coisa. Eu sou vizinho da USP, eu moro no Butantã, e qualquer hora eu vou assistir uma aula sua lá na universidade. Muito obrigado por todo esse conhecimento que a senhora passou. Quero também aqui agradecer e elogiar o nosso colega Gustavo, que maravilha, comentário profundo, estudou bastante, achei muito legal, sabe? E ele lembrou do crime lá do cara da Mega Sena, e vou lembrar de mais um, que nós tivemos agora mais recente. Aquele crime era muito antigo, nós temos muita gente nova por aqui, mas nós temos a ex-deputada Flor de Lis, aí do Rio de Janeiro, que se envolveu num caso profundamente complicado, envolvendo filho adotivo, no assassinato do marido, uma coisa, quer dizer, não foi julgado ainda, mas uma coisa extremamente complexa demais, né, como são as coisas, né? Mas, professor, eu comecei a abrir as orelhinhas do livro e falei o seguinte: não posso ler esse livro agora. Eu vou ter que ler, antes de ler a Lady Macbeth do Distrito, eu vou ter que ler a Macbeth de Shakespeare. Aí eu fui pegar o Macbeth, eu já tinha assistido o filme há muito tempo, fui ler o Macbeth de Shakespeare, para depois ler o outro. E descobri que a nossa Lady Macbeth escocesa era uma santa quase, era quase uma santinha. A Lady Macbeth russa, essa daí era o capeta, não é verdade? A mulher, eu acho que ela se arrependeu, Thiago, eu concordo com você. Ela falou assim, pô, fiz tanta coisa pro tal de Serguei ir pra frente, e depois no final ele me troca por essa vagabundinha dessa menininha, e ainda dá minha meia para ela, e eu aqui passando frio, sem meia. Isso é me matar, qualquer um quer morrer de ódio, não é verdade? Mas, professora, foi muito legal. Gustavo, parabéns também. Olha, a pergunta que eu ia fazer, eu vou ampliar um pouquinho, porque em parte a Lívia já fez. Aliás, antes queria fazer só um comentário. Eu acho que o Leskov foi o primeiro caso de cancelamento fora da internet pela direita e pela esquerda. Ele foi cancelado total durante a sua vida. E a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, eu vou estender um pouco mais, até que ponto os personagens do livro dele, a Caterina, o marido dela, que era mais velho, o sogro, o Serguei, eles retratam, não sei se ele pensou isso, retratar as figuras semelhantes das características do povo russo, a mulher russa, o sogro russo, o marido mais velho russo, até que ponto ele usou, entendeu, essa sequência no livro. Muito obrigado, professora. Obrigado, Thiago.
Muito obrigada, doutor Franco. É sempre grande, grande alegria ouvir seus comentários. Obrigado. Sim, mas respondendo sua pergunta, é um meio muito, muito típico russo, esses pequenos assim comerciantes ex-camponeses que têm uma ligação muito, muito forte, não é, com a terra, e a vida super, super patriarcal ainda que existia na Rússia exatamente até o início da década de 1860. E é a lei patriarcal e muito, muito machista, porque ainda na época medieval russa, na Rússia foi adotado o código da vida familiar, assim chamado Damastroy, das relações familiares, sim, e segundo esse código, a mulher não tinha nenhum direitos, não podia assim sair de casa, tinha que seguir o seu marido, conviver sempre com os sogros e ser assim 100% obediente ao marido quando o marido viajava aos negócios, como acontece aqui, ele tinha que seguir todas as ordens de sogros. E no início da novela tem aquela cena quando Leskov repete uns 5 vezes palavra em russo é скука, tédio, 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 tédio. Já essa mulher, ela quer algo mais, ela quer, não, ela quer sair disso, mas ela não tem nenhuma assim perspectiva na vida. Não sei se eu respondi. Obrigado, professora. Muito obrigado, professora. Respondeu tudo maravilhosamente bem. Beijo. Eu vou passar a palavra para o colega Antônio de Araújo Ribeiro, que levantou a mão, e logo em seguida eu leio aqui no chat a participação da colega Suzana, tá? Primeiramente, boa noite, professora Helena Vassina, colegas magistrados. É uma alegria imensa ter a senhora aqui novamente. Quem fala aqui é a Fernanda, eu sou filha do magistrado Antônio de Araújo Ribeiro, e eu gostaria de hoje fazer uma colocação, ao invés do meu pai. Então, professora, tanto em Lei de Macbeth do distrito de Mtsensk, quanto em Crime e Castigo, o crime, o assassinato, ele é uma dimensão muito importante para o desenvolvimento de ambas as histórias. Só que, na obra de Dostoiévski, a consciência do Raskolnikov o castiga, e por isso ele não consegue fazer nada com o dinheiro da Aliona. Porém, na obra do Leskov, a Katerina, que é a Lady Macbeth, ela cometeu uma sucessão de crimes e não apresenta indícios, ou pelo menos não apresenta grandes indícios de remorso na obra. Não é à toa que ela não para no primeiro crime como Raskolnikov, mas comete uma sucessão de assassinatos movida pela ambição e pela paixão. E essa distinção psicológica da Katerina e do Raskolnikov me fez lembrar muito da sinopse de outro livro do Dostoiévski, que é O Idiota. Desse modo, eu pergunto à senhora se a professora entende que a personagem Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk, Katerina, ela materializa, se aproxima do argumento que Dostoiévski traz em O Idiota, de que o bem ele se mostra frágil em um mundo tomado pelo mal e pela ambição. Muito obrigada, Fernanda. É tão bom ouvi-la, sabe? De novo, eu me lembro seus comentários do nosso encontro passado, sabe? De duelo. Mas certamente, sabe? Essa questão de crime está no centro, não é, da discussão da época, porque também com o início da época capitalista, com urbanização, e Dostoiévski principalmente
eu, escritor já, sabem, de urbes, de cidade, com mudanças muito, muito rápidas. Começou a crise daquela época patriarcal, sobre a qual eu acabei, sabe, de falar, e pessoas começaram a migrar para grandes cidades, para São Petersburgo, Moscou, a população começou a crescer assim com velocidade espantosa e começaram a aumentar o número, sabe, de crimes. E a questão do arrependimento, sabe, do remorso é importantíssima. Eu me lembro como bem no início da minha vida profissional aqui, do meu trabalho, sabe, né? Aqui eu discutia crime e castigo, afirmando, junto com Dostoiévski, que qualquer criminoso, no final das contas, mais cedo ou mais tarde, está sentindo essa consciência, a voz de consciência, sabe? Os remorsos. Eu me lembro que, porque para mim era uma coisa muito, sabe, óbvia na minha visão do criminoso. Eu me lembro que isso gerou grande discussão e muitos começaram a falar, inclusive seus colegas, sabe, juízes, começaram a falar que não é assim a realidade. Tem muitos criminosos, esses serial killers, não é? Essas pessoas que cometem muitos crimes e que não sentem absolutamente, sabem, absolutamente nada. Então, eu acho que nesse sentido, Liskov, ele mostra, não é, outro lado, a realidade multifacetada. Sim, multifacetada. E se no caso de Raskolnikov foi um crime teórico, não é? Ele mata por causa da ideia, e da ideia do bem, porque matar apenas uma velhota, velhinha, não é? Que é como o piolho, e fazer bem para todos, no caso da Katerina, assim como no caso, você citou o idiota de Dostoiévski, assim como no caso de Rogojin, que mata Anastasia Filipovna por causa desse paixão, sabe? Desse força ctônica. Sim, então é bem como diferentes lados, sabem, do mesmo tema, diferentes lados, dois lados da mesma moeda. Mas é interessante que essa discussão está, sabem, aqui esse dialogismo que escritores eles conversem por meio das suas obras literárias. Eu respondi, Fernanda. Obrigada. Obrigada, professora. Professora, nós temos uma participação aqui no chat da colega Suzana. Ela agradece, né, por compartilhar os conhecimentos e ela fala o seguinte, professora. Sobre a personagem feminina, aprendi que sua vida era muito árida de emoções e, ao vislumbrar a paixão, apegou-se ao objeto daquele que a fez sentir viva e valorizada, fazendo o que fosse necessário para preservar a situação. A Lady de Shakespeare buscava o poder e a sua ganância era o seu motor. Buscava o poder e a sua ganância era o seu motor. A do nosso autor em comento era a busca pelo amor e agia em desespero, dada a sua condição cultural. Claro que isto não é exímio. É a opinião da colega Suzana, professora. Quer fazer algum comentário? Sim, Suzana, muito obrigada por esse comentário. Claro que também Liskov aqui ele discute essa questão, sabem, do amor-apego, amor cego, amor-apego. Na verdade, Lev Tolstói, que vai escrever Anna Karenina em 1878, ele vai assim dialogar também
também, sabem, com Leskov, porque a Anna Karenina é a vítima da mesma paixão cega, é a vítima do mesmo apego, sabem, a Vronsky, quando toda a vida fica concentrada apenas nesse paixão, amor, não é, ao homem, ao amante dela. Mas eu acho, claro, que Lady Macbeth de Shakespeare, ele queria poder, não é? Nível completamente, ele queria que o Macbeth, não é? Que seu marido fosse o rei e os filhos deles fossem os reis. Níveis completamente, sabem, diferentes. Mas em Lady Macbeth de Leskov existe também ambições e ganância, porque ela mata o sobrinho, o inocente, sabem, o menino Fédia, porque ela não quer compartilhar a herança, ela não quer compartilhar o dinheiro, ela teme também que o Sergei, o amante dela, não vai ficar, sabe, descontente, que ele não ia ser tão rico como ele imaginava. Então aqui tem todo esse complexo das razões, das motivações desses crimes. Não sei se eu respondi. Mas, sim, também você fala que ela se sentiu valorizada, amada, certamente, o que faltava assim no casamento. Esse amor carnal foi muito importante para a realização da essência feminina, sabe, digamos, dela. Muito obrigada, Susana. Professora. Eu passo a palavra para a colega Renata Manzini, que levantou a mão, que sempre participa do meu clube e que está sempre com o marido, salvo engano, né? Sim. Boa noite. O meu nome é Diego, eu sou marido da Renata Manzini, que é magistrada aqui no TJ de São Paulo. E, a minha pergunta é a seguinte: lendo o ensaio, a novela, eu tive a impressão de que o Leskov estava esculpindo na personagem da Katerina Lvov um tipo psicológico doentio de psicopata, de psicopatologia. Muita ambição e ausência de remorsos e eliminação de obstáculos. A minha pergunta é a seguinte: existe na crítica alguma hipótese de que o Leskov tenha antecipado a própria ciência ao esboçar um tipo psicológico psicopático nesta personagem? Tá desligada. Muito obrigada, Diego. Como sempre, também, sabe, você assim toca no ponto assim nervoso. Porque é interessante que esses grandes autores russos, Dostoiévski, Tolstói, Leskov, sim, eles anteciparam muito o surgimento da psicologia como ciência. Sim, e o Freud, o Jung, depois eles falam disso, eles admitem, sabem disso, que aqueles abismos inconscientes do ser humano, eles aprenderam lendo as obras. É interessante que a arte, não é, a literatura, o talento intuitivo da artista sempre vai na frente dos descobrimentos assim científicos. E eu já li sobre a importância dos descobrimentos artísticos literários dos escritores russos dessa década, dessa época
60, 70, sabem, 80, para o surgimento da psicanálise, da psicologia como ciências. E certamente que é o tipo, sabem, de psicopata. Você tem toda a razão, essa mulher, sabe, psicopata que vai para frente para conseguir apenas, sabem, um objetivo sem nenhuma empatia em relação às vítimas. Muito bem, muito bem, muito Obrigado, bem. professor. Obrigado. Uhum. Obrigado pela participação também, família da colega Renata e Diego. Estão sempre presentes. A nossa colega Isabel, no chat, participa da seguinte forma, professora. Ela fala assim: o amante era ambicioso e só dava valor a essa mulher desde que ela tivesse o prestígio de uma mulher de comerciante ou a riqueza correspondente. E ela, quando teve certeza disso, que ele agora a desprezava e ridicularizava, perdeu de vez o ânimo de viver. E de quebra mata a outra mulher que lhe trouxe essa certeza. Será que foi isso? Sim, Isabel, também muito obrigada por esse comentário. Certamente que o Serguei, a gente falou pouco, não é? Desse personagem, mas o Serguei é o tipo e bastante típico, tem muitos, sabem, tipos como esse Serguei na literatura russa da época. Para ele, amor, a Caterina é a possibilidade de subir nessa escada social e se tornar de simplesmente pequeno, insignificante, não é, ajudante no mundo de negócios, se tornar comerciante com capital. E por isso é tão fácil para Serguei também. Iskov não fala nada, absolutamente nada sobre os remorsos, não é? Sobre a consciência, sobre os sofrimentos da consciência de Serguei. Serguei aproveita tudo o que ele pode dar a Caterina, mas quando os ambos são presos, mandados para a Sibéria, ele assim troca Caterina por uma mulher mais jovem, sabe, mais atraente, e é um tipo completamente assim cínico e pragmático, não é personagem cínico e pragmático. Você tem toda a razão, Isabel. Professora, bom, nós estamos aqui nos encaminhando para o nosso horário de término, sempre a gente prezando por esse respeito aos horários, para que ninguém ache cansativo, né? A gente sempre começa às 18h30 e finaliza às 20 horas. Então, nessas palavras finais, eu quero agradecer mais uma vez, professora Helena, por ter estado durante 3 noites conosco, uma delas na madrugada lá na Rússia, né, no passado, estava no fuso desfavorável. Imagino a temperatura também na madrugada desse inverno, como é que deve estar, como devia estar. Então, mais por isso também, nosso eterno agradecimento. Gratidão também ao desembargador Gustavo Direito, que por mais uma vez participar, ele tem inúmeras atribuições para tudo, por 2 vezes, para estar aqui dividindo conhecimento com o nosso clube de leitura. A todos os colegas que estão sempre presentes, né, me permita cumprimentá-los todos na pessoa da colega Ana Bruge, que está aqui presente, participou pelo chat. São várias participações do chat, professora, elogiando e parabenizando pelas suas falas, tá? Sinal que nós acertamos em cheio aí ao convidá-la e repetido, né, em 3 meses a sua participação. Eu peço também, gente, eu coloquei no chat mais cedo, eu vou recolocar as próximas 3 obras, é o próximo trimestre. Nós estamos fechando o trimestre russo, foi muito enriquecedor, né? E o nosso próximo trimestre, nós vamos voltar para debater a literatura brasileira, né?
já passeamos pela América Latina, passeamos pela Europa, vamos voltar aqui ao nosso Brasil. Quem sabe ainda em 2022 pegamos aí um trimestre para passear por outro país, né? Quem sabe Shakespeare, né? Já que foi muito falado em várias versões, né? Quem sabe a gente escolhe algumas obras mais curtinhas dele para a gente poder debater. Então, o nosso próximo encontro, no mês de março, fazendo a merecida homenagem que deveria ter se repetido durante todos os meses às nossas mulheres, né? Nós vamos estudar a obra Ponciá Vicêncio, né, de Conceição Evaristo, né, com a palestra já contactada da professora Ludmila Liz, né, como mediadora, nossa colega Daiane Rodrigues Mendes, que é muito ligada à temática abordada na obra. Eu recomendo fortemente que a gente participe, tá? Isso sempre às últimas quartas-feiras, viu, desembargador Meton? Sempre a última quarta-feira de todo mês, às 18h30. No mês de março, então, Ponciá Vicente. No mês de abril, nós vamos ler o 15 de Raquel de Queiroz, reler, na verdade, se todos nós já, de alguma forma, já lemos alguma coisa de o 15, né, um tempo atrás. E, em maio, né, na última quarta-feira, vamos debater a disciplina do amor, Lígia Fagundes Teres. Nós estamos programando os demais trimestres, assim que a gente for fechando, a gente vai avisando para todos, tá bom? Gente... Tiago, uma obra nacional que eu nunca entendi, gostaria de um debate sobre ela, é Vidas Secas, né? É Vida Seca, que é da seca, é seca de esperança, né? Seca de bens materiais. E aqui também para ter a oportunidade para parabenizar a professora Helena. Eu leio um bocado de literatura russa, mas eu não sou literato, não entendo nada. Só entendo a história, o enredo, né? E com essa palestra me abriu muita perspectiva, viu? Todos nós começamos aqui no Brasil, doutora, pelo Crime e Castigo, né? Nossa entrada na Rússia, na literatura russa, é Crime e Castigo. E depois a gente vai entrando, porque o cenário russo parece muito com o brasileiro, assim, de grande injustiça social, né? De autoritarismo, de coronelismo, um coronelismo diferente, né? Mas não deixa de ter essa identidade. E isso nos prende, porque parece com as nossas coisas. Eu parabenizo, viu, Tiago, pela escolha dos professores. Muito obrigada. Obrigado, desembargador. O Franco está com a mão levantada. O Franco quer falar mais alguma coisa? Quero sim, Tiago. No dia 8 de março, nós temos o Progresso do Amor da Alice Morro, que é um evento lá para mais, às 19 horas, que a MB, os integrantes são todos convidados para participar também. Tá bom? Bem lembrado, Franco. Quase que eu esqueço de falar. Então, no dia 8 de março, todos nós também estamos convidados para participar do Clube de Leitura da Associação Paulista de Magistrados. Foi quem começou esse movimento. Em uma homenagem às mulheres, né? Também. Isso, dupla homenagem, né? Então, as mulheres são duas obras, né? Quem quiser participar está convidadíssimo. A presidente Vanessa Mateus estendeu a participação para todos nós aqui do Clube da MB ao Clube da Pamage, que começou bem mais cedo, né? Já está bem mais engajado, a gente já pegou o bonde andando e quem sabe um dia a gente chega, né? Onde já está o Clube da Pamage em termos de maturidade. Com fé em Deus. O Franco é um dos entusiastas também lá do Clube da Pamage. A Daniela também. Tiago, se você me permite, só, claro. Eu recomendaria aos colegas assistir na Apple TV a tragédia de Macbeth, o filme novo dos irmãos Coen, com Denzel Washington. Está na Apple TV e vale muito a pena ver, porque é com a linguagem mesmo shakespeariana. Ele usa a linguagem antiga. Um filmaço. Obrigado pela dica, desembargador. Bom, 8h04, já quase com nossos 5 minutinhos já batendo exatamente 1h30 de evento, né, já que a gente começou às 18h35. Então, a gente convida todos no dia 8 de março, junto com os colegas da APAMAGES, e no dia 30 de março nós nos reencontramos aqui no nosso clube de leitura da MB. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo prestígio das presenças. Professora Helena,
Gratidão, desembargador Muito Gustavo. obrigada a todos, doutor Tiago, doutor Gustavo, Antônio Clementin, por organizar e por me convidar e pelas todas as perguntas, provocações que me fazem pensar. É uma Obrigado. delícia falar com vocês. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Bom descanso. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.